Bom dia, meus amigos, mais um domingo aqui para a gente fazer uma postagem sobre hidrografia. Na semana passada nós falamos sobre a transposição do São Francisco, hoje nós vamos falar sobre a Bacia Amazônica. A Bacia Amazônica é toda a área que é banhada pelo rio Amazonas, seus afluentes e subafluentes. Banha uma área de cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais mais de 60% desses 7 milhões de quilômetros quadrados estão em território brasileiro. Mas a Bacia Amazônica ela pega a área da Guiana Francesa, do Suriname, da República da Guiana, da Venezuela, da Colômbia, do Equador, do Peru, da Bolívia, é lógico que além do Brasil. Tá? É a maior bacia hidrográfica do mundo. E o Amazonas é o maior rio do mundo. Outrora pensava-se ser o maior rio do mundo o Nilo. Mas Jacques Cousteau constatou que o Amazonas é maior do que o Nilo, um oceanógrafo francês que fez uma expedição pelo Amazonas aí nos anos 80. Tá? Então o Amazonas tem cerca de 7 mil quilômetros e a bacia banha cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados espalhados por todos esses países. Agora, a maior parte da bacia amazônica, mais de 65%, estão em território brasileiro. O rio Amazonas, ele nasce aqui perto de Cusco e Machu Picchu, com o nome de Urubamba. Aí depois ele chama-se Vilcanota, depois ele chama-se Ucayali, depois ele se chama Maranon. Isso tudo é em território peruano e colombiano. Quando ele entra aqui no Brasil, numa cidade amazonense chamada de Tabatinga, que fica de frente de uma cidade colombiana chamada de Letícia, ele vai passar a se chamar Solimões. E vai se chamar Solimões até a sua foz, no litoral do Pará e do Amapá. Lá na foz do rio Amazonas está a maior ilha fluvio-marítima do mundo que pertence ao Pará. Que ilha fluvio-marítima é essa? A ilha de Marajó. Macapá e Belém estão na foz do Amazonas. Entre Macapá e Belém está a ilha de Marajó, que é a maior ilha fluvio-marítima do mundo. Tá? Os afluentes da margem esquerda do Amazonas, como é que eu estabeleço as margens do rio? Eu tomo por base a sua nascente. Nasceu aqui, correu para cá, esquerda para cima, direita para baixo. Os afluentes da margem esquerda vêm do Planalto das Guianas, a maior parte deles. Alguns poucos da Cordilheira dos Andes. Agora, todos os afluentes da margem direita do Amazonas, eles vêm aqui, principalmente os brasileiros, eles vêm aqui do Planalto Central. Esse labirinto de rios que vocês estão vendo aí, todos eles são afluentes ou subafluentes do Amazonas. Vamos ver primeiro os afluentes da margem esquerda, que vem lá do Planalto das Guianas e algum das Cordilheiras dos Andes. O mais famoso é o Negro, que vem lá dos Andes colombianos. Banha São Gabriel da Cachoeira, Novairão, Manaus. Aí a 17 quilômetros de Manaus ele vai desaguar no rio Solimões, que é o próprio Amazonas. A partir daí o Solimões vai se chamar Amazonas até a sua foz no litoral do Pará. Ele tem um afluente, o Negro, subafluente do Amazonas, chamado Rio Branco, que banha Boa Vista, capital de Roraima. O Branco deságua no Negro, o Negro deságua no Solimões, que vai formar o Amazonas, que deságua no Oceano Atlântico. Tá? Outro afluente importante, o Rio Trombetas. Todos esses rios eu conheço. O Trombetas, localizado no Pará, o Vale do Trombetas possui uma das maiores reservas de bauxita do mundo, no município de Oriximiná, num distrito chamado do Porto Trombetas. Tá? Outro afluente muito importante, o rio Japurá, que vem lá da Colômbia. Tá? Outro afluente importantíssimo, na divisa do Amapá com o Pará, o rio Jari, onde nos anos 70, um milionário americano chamado Daniel Ludwig, ele trouxe do Japão uma fábrica de papel que entrou aqui pela foz. Combateu-se muito, dizendo que estava se entregando a Amazônia para gringo, e esse projeto Jari ele foi nacionalizado. Depois que ele foi nacionalizado, ele faliu. Então esses afluentes que vêm lá da Cordilheira dos Andes e principalmente do Planalto das Guianas, eles são afluentes da margem esquerda do Amazonas. Agora vamos ver os afluentes da margem direita, que são famosíssimos. O primeiro que aparece aqui, que separa o Brasil do Peru, é o Javari. Tá? Outro, o Juruá, que banha Cruzeiro do Sul, no Acre. Tá? O Juruá é um dos maiores afluentes do Amazonas. Outro que vem lá do Peru e banha
Rio Branco, quer dizer, o Rio Acre banha Rio Branco, o Rio Acre joga água no Purus e o Purus joga no Amazonas. O Acre, que banha Rio Branco, é afluente do Rio Purus. Esse Rio Purus é um dos rios mais meândricos do mundo. Quando eu digo que o rio é meândrico, eu estou querendo dizer que ele é um rio que tem muitas curvas, tá? Então vejam lá, margem esquerda, Javari, Juruá, Purus. Agora vamos ver aqui o maior de todos os afluentes do Amazonas, que é o Rio Madeira. O Rio Madeira, um braço do Amazonas, ele é o 16º maior rio do mundo, um braço. Ele tem 3.600 quilômetros de extensão. É um dos maiores rios do mundo, um braço do Amazonas. Ele banha uma capital brasileira, capital do estado de Rondônia, que é a cidade de Porto Velho. Ele tem afluentes importantíssimos, o Rio Madeira, como o Rio Mamoré, como o Rio Guaporé, tá? Esse Rio Madeira é importantíssimo, Rio Madeira. Tem trechos deles encachoeirado, tem muitas hidrelétricas, Santo Antônio, Giral. Mas à frente do Amazonas, ele banha a planície amazônica, o Amazonas tem potencial hidráulico. Na área de planície não pode ser construída hidrelétrica, porque ele é navegável e plano. Mas ele tem inúmeros afluentes que são acidentados, já que vem do Planalto das Guianas, da Cordilheira dos Andes e do Planalto Central, que podem ser aproveitados para a instalação de usinas hidrelétricas. A bacia amazônica é a bacia que tem o maior potencial hidráulico a ser instalado no mundo. No Madeira tem 2 hidrelétricas, Santo Antônio e Giral, hidrelétricas polêmicas aí que foram construídas. Muita população nativa teve que mudar o seu local de habitação, muitas áreas florestais foram inundadas, tá? Então está aqui o Rio Madeira, Rio Madeira. Foi nesse Rio Madeira aí, perto de Porto Velho, que quando o Brasil comprou o Acre da Bolívia, se comprometeu em construir uma estrada de ferro que só foi construído 16 quilômetros, tem a carcaça dessa estrada de ferro lá em Porto Velho, a estrada de ferro Madeira Mamoré. O Brasil comprou o Acre da Bolívia. Isso seria outro alvo de outra publicação. Outro afluente importantíssimo, esse aqui já naveguei demais nas águas dele, o rio Tapajós. As águas são azulzinhas. O Tapajós deságua no Amazonas, naquela que é a 3ª maior cidade do Pará, só pede para Belém e Ananindeua, que é a cidade de Santarém. O Tapajós é famoso porque lá perto de Santarém, a 30 quilômetros de Santarém, tem aquela que é a mais famosa praia fluvial do Brasil, a praia de Alter do Chão, que é considerada o Caribe brasileiro. Essa região do Tapajós é riquíssima em garimpo, aí que está o município de Itaituba, entendeu? Terra do garimpo. É nesse município de Itaituba que está o porto de Miritituba, que recebe boa parte da safra que vem da região centro-oeste, Miritituba, distrito de Itaituba. Outro porto fluvial importantíssimo é o porto de Santarém. Eu já peguei barco em Santarém para ir para Monte Dourado, para Alenquer, para Juruti, para Oriximiná, para Parintins, no Amazonas, certo? Barcos que são, quer dizer, barcos não, lanchas que fazem 70 km por hora. As rodoviárias aí, elas são pequenas na região amazônica. O importante na região amazônica é os portos fluviais, porque a principal via de penetração para a Amazônia é indiscutivelmente o rio Amazonas e seus afluentes. Santarém é apelidada de a Pérola do Tapajós. Gosto muito dessa cidade de Santarém. Já tive muitas vezes em Santarém, umas 4 vezes pelo menos, e toda vez que eu vou em Santarém, eu procuro conhecer mais alguma coisa sobre a bacia amazônica. E a gente volta para cá, outro afluente importantíssimo, o rio Xingu, que atravessa lá no Mato Grosso, vem lá do Mato Grosso, ó, inúmeras reservas indígenas. Vocês se lembram daquele cacique Juruna, que era aí do Mato Grosso, né? Que gravava tudinho, cacique grava tudo, homem branco não engana cacique. Aí quando o cara prometia para ele e não cumpria,
ele mostrava tudo no gravador em cassete naquela época. O rio Xingu, tá? Que banha Altamira, é aí no Xingu, só que no Pará, que está sendo construída, já está praticamente concluída, aquela hidrelétrica polêmica que é a hidrelétrica de Belo Monte. Hoje a tecnologia faz com que a área alagada seja pequena, porque esse rio já é um rio muito largo. Enquanto, por exemplo, Itaipu alagou lá no Rio Paraná 25 mil quilômetros quadrados, aí só vai alagar cerca de 600 quilômetros quadrados. Eu sou a favor da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, onde eu posso fazer um vídeo mostrando tudo isso. Praticamente pouquíssima população vai ser deslocada, tá? E as reservas indígenas, elas estão mais para Mato Grosso. Os indígenas não vão ser deslocados do seu habitat natural, tá? Olha, tem muita gente que pensa que o Araguaia e o Tocantins são afluentes do Amazonas. Não, o Araguaia é afluente do Tocantins. O Tocantins, ele atravessa a região centro-oeste, atravessa um pedaço da região amazônica, deságua no mesmo lugar que o Amazonas deságua, mas ele não deságua no Amazonas. Então eu posso dizer que o Tocantins é um rio amazônico, mas o Tocantins não é um rio da bacia amazônica, porque para ele ser um rio da bacia amazônica, ele teria que desaguar no Amazonas. A gente, quando está passeando pelo Peru, aí você nunca imagina que aquilo é o Amazonas, o Urubamba totalmente encachoeirado, o nego faz até canoagem. O Amazonas, ele só vai ser navegável numa cidade peruana chamada de Iquitos, na Amazônia peruana. Aí de Iquitos é até a Foz, no litoral do Pará, ele é totalmente navegável. Então eu posso concluir que o Amazonas é totalmente navegável em território brasileiro, Afrânio? Sim. Porque ele começa a ser navegável ainda no Peru. Por que ele não é navegável antes de Iquitos, quando ele recebe o nome de Urubamba, Ucayali, Maranhão, Vilcanota? Porque ele está descendo da Cordilheira dos Andes. Então ele é um rio encachoeirado, tá? Então, gente, esta é a bacia amazônica, com algumas minúcias, com alguns detalhes. Uma bacia que pouca gente conhece, pouca gente já desvendou, já passeou pelo Amazonas, em barco armando rede ou em lancha. Hoje já dá para ir de lancha. Quem não conhece a região amazônica tem que conhecer a região amazônica para conhecer um pouco daquilo que é a vida da população ribeirinha, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação de hoje, certo? Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para receber as nossas publicações. Bom domingo, e eu espero que esta publicação tenha agradado a vocês, como a da semana passada. Um grande abraço a todos, um beijo no coração.